Não, vai criando expectativa, vai anotando para si e seja muito abençoado. Nós vamos ter agora esse momento maravilhoso. Eu queria que te recebesse com muita alegria nossos pastores sêniores, pastor Mateus, pastora Dani Rosa, também convidar aqui a pastora Poli, essa gatíssima, para a gente ter esse momento maravilhoso aqui de compartilhar. Vou esperar eles sentarem para eu sentar, né, gente? Não vamos marcar essa bobeira. Som. Boa noite. Boa noite, gente. Glória a Deus por esse dia, por tantos casais abençoados. Estamos muito felizes, porque se você está aqui, você quer crescer na sua vida, no seu matrimônio, no seu casamento, no seu relacionamento, na sua família de forma geral. E eu creio que hoje Deus vai falar muito conosco. Amém? Então, nós vamos fazer uma coisa diferente aqui hoje, né? Nós estamos com pastor Mateus aqui, pastor Lucas, pastora Poli. E nós queremos compartilhar um pouquinho com vocês de uma palavra de uma forma diferente dessa vez, né? Então, nós vamos falar de algumas coisas muito importantes aqui para uma vida a dois, para uma vida de um casal, que vai impactar também a vida das famílias. E nós vamos ministrar como se fosse uma palavra aqui, mas cada um de nós vai falar de um assunto, né? Vai falar numa direção. E eu creio que Deus vai usar aqui, cada um com seus exemplos, com as suas histórias. São muitas histórias, né, Lucas? Você vai contar da Creuza hoje ou não? Gente, depois vocês vão ficar uma hora o pastor Lucas. Se fosse só de casados, dava para falar da Creuza, hein? Embora que dá, vamos ver. Se o pastor Mateus liberar aí, a gente fala no final. Você acha? Vai perguntar para quem, né, gente? Creuza é uma lenda, gente. Foi um anjo que Deus enviou, ficou do lado do nosso leito, quando eu estava internado no hospital. É uma mulher inspiradora que inspirou muito a gente. Só falo isso depois, a gente vê se no final tem essa pérola. Mateus deu uma ideia aqui do pastor Lucas fazer um quebra-gelo da Creuza, gente. Então, eu acho que vale a pena. Vou tentar colocar um filtro aqui para melhorar. Vamos ver se dá para falar. Vamos lá, então vamos contar, gente. Seguinte, a Poli ficou internada há pouco tempo lá, por causa da dengue e tudo mais. E antes dela ir para o quarto, nós ficamos no leito, esperando sair a vaga do quarto. Aqueles boxes, né, no hospital dia, assim, e era só uma cortina que separava, a pré-internação. E chegou um casal, nós ficamos 2 dias nessa espera aí, chegou um casal nesse meio tempo. E era um casal bem idoso, assim, já, acredito que aparentava ter uns 80 anos, assim. E eu vendo aquela coisa bonitinha, cuidando, ela chamava... O marido chamava Jaiminho, e ela ia chamar ela de Creuza. Aí ficava lá, Jaiminho e Creuza, conversando, ouvindo aquela coisa. E aí, umas 5 da manhã, eu acordei... Não, 5 não. 6 e pouco da manhã, eu acordo ouvindo o Jaiminho falando assim, ô Creuza, não preciso de mais nada nessa vida. Mais nada. Ele devia ter uns 80 e poucos anos. Sabe? Olha isso. E aí ele falou, não preciso de mais nada dessa vida, Creuza. Também, a Creuza próxima à mesma idade. Só 70 e poucos, uma médica aposentada, você vai ouvindo tudo, você acaba essa vida da pessoa toda e tudo mais. Aí ele ia falar assim, não precisa de mais nada dessa vida, só você é tudo, Creuza. Vamos embora do seu hospital, porque eu tenho você. Você é tudo que eu preciso nessa vida. Olha só que coisa boa. 6:30 da manhã, e você aí, esquentando meu passarinho. Creuza é uma lenda. Quando você vê eu postando, chamando a Poli de Creuza, agora você entende. Oi, gente. Oi, gente, é demais. Você tem que ver ele contando sem filtro, é um negócio muito engraçado. Mas, 80 anos, gente, só para você ficar com isso na sua mente durante esse culto aqui. Misericórdia. Oi? Para lembrar da Creuza amanhã. Pô, ele está falando uma coisa, é verdade, tem que lembrar da Creuza amanhã. Os casados, por favor, em nome de Jesus. Nem brinca. Ai, glória a Deus, queridos. Mas a gente quer trazer agora, passar dessa história maravilhosa aí, né, Lucas? Que a gente já riu muito, mas a gente inspiradora. Nós queremos falar um pouquinho com vocês aqui, né, sobre coisas bem práticas
e específicas na direção ali da vida do casal. E para isso eu quero ler um texto que está lá em Salmos 45:1. Vou iniciar com esse texto, Salmos 45:1. E diz assim: com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra do rei. Seja minha língua como a pena de um hábil escritor. Olha essa parte do versículo. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. Muito legal, né, gente, esse versículo, essa parte aí desse salmo. E está falando aqui que a nossa língua, ela é capaz de escrever uma nova história, né? Então, está falando aqui que, de acordo com aquilo que a gente decide abrir a nossa boca para falar, abrir a nossa boca para declarar, para viver a nossa vida como casal, nós vamos construir ou vamos destruir. Então, para a gente pensar só por um instante, né? Como que tem sido na nossa vida, no nosso relacionamento, a nossa boca, né? Para todos nós pensarmos como a gente tem edificado a nossa casa, como a gente tem abençoado o nosso cônjuge, né? Nossa esposa, o nosso marido, ou será que a gente tem usado a nossa língua para o mal, né? Então, aí a gente precisa pensar aí nesse ponto como casal. Então, a verdade que contém esse versículo é que nós podemos escrever uma nova história. Não importa qual foi a história dos seus pais, dos seus avós, da sua família, você e eu podemos escrever uma nova história, começar do nosso relacionamento, a começar do nosso namoro, noivado, do nosso casamento e aí por diante, né? Na criação dos filhos e tudo mais. Então, nós podemos ver uma história diferente sendo escrita. E está falando aqui que vai depender daquilo que a nossa boca resolver proferir, daquilo que a nossa boca resolver falar. Então, as minhas palavras estão apontando o destino da minha família ou do meu relacionamento. Eu posso abater o meu cônjuge ou eu posso levantá-lo com as minhas palavras. E às vezes a gente não tem tanta noção de como que a nossa palavra tem essa força, né, gente? De construir ou de destruir, né? O nosso cônjuge, nosso marido, a nossa esposa. Uma palavra de incentivo ou uma palavra lançada para baixo, né? Pode tirar toda a expectativa, toda a fé, né? Do nosso cônjuge naquilo que Deus colocou na vida dele. E é interessante que eu lembrei aqui até de um exemplo, né? Que nosso filho Davi, ele está com 11 meses, está fazendo 11 meses, né? Essa semana. E ele não fala ainda quase nada, né? Fala pouquinhas palavras, assim, arranha algumas palavras. Fala papai, fala mamãe também. Fala, gente, o pior é que eu falo assim, fala mamãe, ele papai. Ficou brava. Mas, tô brincando, ele tá falando mamãe agora também, para minha alegria, mas começou no papai. Mas é interessante que o Davi pouco fala ainda, né? E aí, por exemplo, ele está fazendo uma coisa, qualquer coisa, se a gente fala assim com ele, você conseguiu, gente, mas ele vai com uma força para fazer ainda mais, sabe, com coragem. Aí ele acredita que ele pode. E assim, ele sempre comeu muito bem, né? Mas agora ele está com umas coisinhas aí diferentes, tem coisa que ele não está gostando mais. E tem dia que na hora da refeição, cada colher que ele põe na boca, a gente tem que bater palma e falar, parabéns, filho, você consegue, você é muito forte. E quanto mais a gente bate palma, quanto mais a gente fala, mais ele come, mais ele responde da forma que a gente quer. E eu estava conversando com o Mateus esses dias, né? Como que é impressionante, se um bebê que nem entende muita coisa da vida ainda, né? Que não sabe nem falar, se ele já responde a palavra sendo usada de forma positiva na vida dele, né? De forma a abençoar, de forma a impulsionar, quanto mais um adulto, quanto mais nosso cônjuge, quanto mais cada um de nós, né? E a gente estava falando sobre isso. Então, esse versículo, ele fala isso. Então, às vezes a gente não para pensar. Então, hoje talvez é o dia da gente parar para pensar. Como que tem sido as nossas palavras dentro do nosso casamento? Aí, aqui, ó, uma frase muito interessante. Ó, a palavra não é uma informação. Ela é uma criação, né? Então, às vezes a gente pode falar assim, eu estou informando, com as minhas palavras eu estou comunicando. Também. Mas, com as minhas palavras, eu estou criando, né, a atmosfera dentro da minha casa. Eu estou criando a atmosfera, né, na vida do meu casamento, na vida do meu marido, na vida da minha esposa. Então, é muito importante a gente pensar sobre como a gente está usando essas palavras. Em Isaías, né, tem um texto que fala assim, sou homem de lábios impuros e vivo perto de um povo de impuros lábios. Então, a nossa tendência, gente, como ser humano, você talvez vai concordar comigo, é da gente, às vezes, agir com impulsão.
não é? Ou não? Ou você que está casado aí nunca agiu com impulsão, você aí no seu relacionamento, a pessoa que você se relaciona. Tá só um assim no outro, né, gente? Será que a gente nunca agiu, né, com impulsividade? Então, assim, eu fiquei pensando muito nessa palavra sobre mim, né, sobre o nosso comportamento. A cara dele, gente, é horrível pregar do lado do marido, porque ele fica assim. Mas eu também tenho pensado muito sobre isso, né? O como que a nossa palavra, ela pode, como a gente tem que pensar, né? Como que a gente pode pedir ao Senhor. Então, hoje, se Deus te trouxe aqui, talvez é para Ele tocar nessa área da sua vida, no seu casamento, para você pegar e você pensar, poxa, peraí, deixa eu segurar minha boca, sabe? Às vezes não sei se você já se sentiu assim, meu Deus, podia ter evitado essa discussão. Podia ter evitado essa situação, era para ser uma coisa tão mais leve. E virou um caos, virou uma confusão, porque eu decidi falar uma coisa que eu não devia, decidi fazer um terrorismo onde não devia existir. Então, assim, eu já passei por isso muitas vezes, ainda passo algumas vezes. Então, assim, eu creio que nós precisamos pensar, né? Assim, às vezes parar para pensar, reconhecer. E antes da gente usar a nossa boca para o mal, a gente direcionar, né, como a palavra diz, esse navio que é a nossa língua para o lado certo, né? Então, o que eu ouço cresce dentro de mim. O que eu falo cresce ao meu redor, né? Então, aquilo que eu estou ouvindo do meu cônjuge, dos meus pais ou das pessoas que estão à minha volta, estão construindo algo dentro de mim que está crescendo. E se eu estou falando algo, eu posso ter certeza que aquilo está fazendo alguma coisa crescer dentro do coração do meu cônjuge. Palavras são sementes. Palavras são sementes. Então, se você está aqui com seu cônjuge ou com seu querido, aí, com seu amado ou amada, vira aí para o seu amado ou sua amada, pensa numa coisa que vai construir na vida dessa pessoa e declara isso sobre a vida dela agora. Se você não está com seu amado, você pode mandar uma mensagem rapidinho. Só usa seu celular só para mandar uma mensagem rapidinho, já guarda. Falou aí, gente? Você está lembrando que essa palavra é uma semente para o Dia dos Namorados, que é amanhã? Pastor Lucas falou assim para a pastora Poli, você é minha Creusa. Eu falo isso quase todos os dias agora. Semeando. Para colher até os 80. Falou uma coisa abençoada aí, gente, para o seu amado, para a sua amada? Agora eu vou falar para você uma frase, você vai falar essa frase para ele e para ela também, ó. A sua boca não pode ser total flex. Fala isso para ela. A sua boca não pode ser total flex. O que é uma boca total flex, gente? É quando a palavra de Deus, né, ela fala que da mesma fonte não pode sair água salgada, né, e água doce. Então, assim, da nossa boca não pode sair palavras amargas, de maldição, de falta de esperança. E outro momento, palavras abençoadas. Então, fique com essa verdade aí no seu coração. A nossa boca não pode ser total flex. Nós temos que usar a nossa boca para ser bênção na vida do nosso cônjuge, na vida do nosso marido, da nossa esposa. E a partir de amanhã, depois dessa palavra gloriosa que nós vamos ouvir aqui, eu creio que nós vamos parar para pensar em muita coisa. E para reconstruir muita coisa que não está legal, mas que Deus vai, né, mudar na nossa vida. Então eu quero declarar hoje sobre a sua vida. Eu quero declarar, queridos, que o Espírito Santo vai encontrar a sua casa, amém? Vai encontrar seu casamento. Eu quero declarar que amanhã vai ser o melhor dia dos namorados que você já teve. Amém. Cheio da graça de Deus. Cheio da graça de Deus, cheio da manifestação do poder de Deus. Você que não é casado ainda, cheio da santidade do Senhor, cheio dos momentos de oração, de declaração de fé sobre a vida da sua pretendida. Quem é casado, o que é, amor? Quem é casado só sai para jantar e volta, mas quem não é casado só sai para jantar e volta. Mas quem é casado sai para jantar e volta para a sobremesa.
Eu estava declarando, gente, sobre as famílias aqui. Mas amém, né, gente? Então, eu quero declarar que se você está vivendo um ambiente de luta, de briga, que vai ser um ambiente de paz a sua casa, amém? Eu quero declarar em nome de Jesus que os seus filhos vão ver um maravilhoso exemplo dentro da sua casa de pai e mãe que se amam, sabe? Um casal cheio do Espírito Santo. Eu quero declarar que se houve alguma luta no seu casamento, que ainda gera marcas, que o Espírito Santo vai remover essas marcas e que você vai viver um relacionamento livre de pesos, livre de marcas negativas, para você poder viver tudo que Deus tem para a sua vida. Amém? Você recebe isso? Estou usando a minha boca para profetizar na sua vida agora, tá bom? Usando a minha boca para profetizar aquilo que você vai viver em nome de Jesus no seu casamento, na sua vida como casal. Então é isso, eu quero que você seja muito abençoado. Hoje, aqui nós vamos falar sobre algumas coisas, porque o que eu disse, né, que a nossa língua determina muita coisa. Mas é muito fácil a gente falar, a gente tem que usar a nossa língua para o bem, a gente tem que usar a nossa língua da forma correta, a gente tem que ser uma esposa, né, que fala na medida certa, que edifica, que abençoa. A gente tem que ser um marido equilibrado também nisso. Mas tem um detalhe, tem algumas coisas que influenciam na forma que a gente vai falar, né? Tem alguns pontos que, né, nós vamos falar aqui, que podem estar por trás das nossas palavras duras, por trás das nossas palavras amarguradas, por trás das nossas palavras sem sabedoria, por trás das nossas atitudes impulsivas. Então, tem coisas que estão por trás. Então, aqui a gente quer trazer uma palavra que realmente vai ser uma ferramenta para nós, uma ferramenta para mim e para você, para a gente levar para casa hoje e já colocar em prática, tá bom? Então, cada um aqui vai falar sobre uma direção, sobre um instrumento poderoso que vai tornar a sua fala, sua boca abençoada, né, para trazer a paz e o Espírito Santo para dentro do seu lar e não dar espaço para o inimigo. Amém? Então, eu vou passar aqui. A Poli, né? A próxima eu vou passar aqui para a pastora Poli. E espero que você seja muito abençoada, edificada em nome de Jesus. Que você saia daqui muito abençoado pelo Espírito Santo e decidido a virar uma página no seu casamento, no seu relacionamento. Amém. Boa noite. É uma alegria a gente poder estar aqui compartilhando, né, junto com o pastor Mateus, com a pastora Dani, um pouquinho dessa palavra tão poderosa. E algo que eu tenho para falar aqui hoje é algo que está muito recente, né? Primeiro, só falar uma coisa, gente, da Creuza. Todo dia mesmo ele fica falando assim, você lembra da Creuza, né? Primeira coisa que ele fala do dia. E a última também na hora que vai dormir, né? Você lembra da Creuza, né? Pensa bem, viu? E o que eu vou falar? Ela tem sido uma Creuza. Ai, agora sim. E algo que, coisas boas a gente tem que aprender e praticar, né? E algo que a gente... É verdade, a pastora Dani falou assim, olha, que Deus falou assim, olha, eu te trouxe aqui, você ficou aqui internada, passou isso tudo aqui para você aprender, tá vendo? Aprendeu? Agora pode ir. Senão ele me leva de novo. Mas algo que a gente tem vivido muito na nossa casa, e principalmente esses dias depois desse processo aí, dessa doença, é que nós ficamos ali praticamente 7 dias, um quarto de hospital, eu e o Lucas e eu ali, só nós dois para conversar e falar. E a gente trouxe muitas coisas que já aconteceram na nossa vida como casal, muitas coisas que nós vencemos. E, coincidentemente, o tema que eu vou falar aqui é sobre as memórias que nós carregamos, né, no relacionamento. E quanto que isso é poderoso, né? A nossa memória, ela tem o poder de guardar todo o conhecimento que a gente vai adquirindo e, às vezes, aquilo que nós imaginamos. E aí tem um ponto, né, que eu acho que é muito importante. Não é aquilo que nós aprendemos de forma, às vezes, errada ou certa, e nem é aquilo que nós imaginamos, às vezes, que nós carregamos na nossa memória, que destrói os nossos relacionamentos. Algo que, nesses anos aí, quase 16 anos de casado, hein, gente? Eu não vou falar assim, vai ter outra viagem, porque eu sei que ele já está providenciando algo, então eu não preciso falar dessa vez. Dessa vez eu não preciso, assim, a rede social dele lá, nossa, no Instagram dele, todo dia vai uma passagem, um hotel, ele está caladinho, porque eu sei que ele já escolheu o lugar, tá? Então, estou tranquila dessa vez. Mas, a cara dele...
Mas o que acaba muitas vezes influenciando o nosso relacionamento é o lugar que nós colocamos, né? Tudo que nós vivemos, tudo que nós guardamos a nossa memória, a posição, o valor que nós damos a ela. E às vezes a gente passa sim, todo mundo aqui passa por altos e baixos, tem situações que nos marcaram de formas negativas, tem situações que nos marcaram de formas positivas, que são memoriais de fé no nosso caminhar, na nossa família, na nossa vida. E aí, nós que decidimos aonde nós vamos colocar essas memórias, essas vitórias, ou até esses períodos de luta, às vezes aquilo que nos machucou, nós que decidimos qual valor que nós vamos dar naquilo ali, né? E um exemplo muito forte, e a gente estava compartilhando com um casal recentemente na nossa casa, que às vezes nós passamos no começo do nosso casamento por uma imaturidade, né? O homem às vezes vem, acha que a vida está normal, né? Ninguém passou por isso, né? Acha que ele ainda tem a vida dele meio de solteira ali, a mulher tem aquela responsabilidade toda de casa, muda muita coisa, né? Da forma com que você vivia, da forma com que você vive agora. E muitas vezes, nesse período, acontecem falas desagradáveis, acontecem palavras que são lançadas aqui, que não deveriam ser lançadas, situações que nós nem precisaríamos viver, mas pela nossa imaturidade nós vivemos. E às vezes, você tem o poder nas suas mãos de escolher, eu vou carregar isso por quantos anos no meu casamento? Por quantos anos isso vai ficar na minha memória, e eu vou ficar ali lembrando, e eu vou ficar ali falando, e eu vou ficar ali remoendo, e vai vir alguma coisa. Ou você vai olhar para aquela situação e vai falar assim, puxa, nós vencemos isso. E a gente estava pensando muito nisso, a gente estava compartilhando com esse casal algumas situações que nós vivemos nesse período, dessa diferença, às vezes, de criação, diferença de enxergar a vida. E eu fiquei reparando, eu falei assim, nossa, a gente não ficou falando das nossas brigas, das nossas discussões, mas, pelo contrário, a gente ficou falando muito mais das vitórias que nós tivemos. E aí, você tem esse poder de escolher o que você vai valorizar no seu casamento. Qual a lembrança? Qual a memória que você vai destacar no seu dia a dia lá com seu esposo, com a sua esposa, né? Às vezes você precisa realmente deixar ali na sua memória, jogar no mar do esquecimento alguma coisa que te machucou muito. Às vezes foi um adultério, às vezes foi uma situação que realmente você sabe que te machucou, mas você precisa abandonar aquilo ali e valorizar. Pô, nós vencemos isso. Nós dois lutamos no Senhor e nós vencemos isso. Olha que maravilha. Então, essa parte de você escolher o que você quer lembrar, o que você quer guardar na memória, na história do seu relacionamento, você que pode decidir. Não é esperar que o outro decida por você, mas você decide, né? O quanto você vai valorizar aquilo ali. E tem um texto na palavra de Deus, lá em Lamentações, no capítulo 3, a partir do versículo 20 até o 22, ele fala assim: lembro-me bem disto, e a minha alma desfalece dentro de mim. Até aqui, Jeremias estava falando ali, o profeta estava falando de tantas coisas assim que o machucaram, de tantas coisas que estavam deixando a alma dele pesada. E muitas vezes, nós queremos só lembrar das coisas tristes que acontecem. Muitas vezes nós queremos falar, não, mas você lembra quando aconteceu isso? Você lembra da sua atitude dessa forma? Aquilo, gente, vai amargurando a nossa alma, vai amargurando o nosso dia a dia, o nosso relacionamento vai ficando pesado, vai ficando opresso. É igual no dia a dia, se você ficar falando só coisas negativas. Eu lembro que eu fiquei, nesses dias que estava no hospital, um dia inteiro ali com a televisão ligada, gente, o jornal só tinha notícias. Chegou no fim do dia, eu falei assim, eu nunca mais vou sair daqui. Era tanta notícia de morte, de tristeza, que aquilo foi consumindo. Aí, no outro dia, eu falei, não, Lucas, nós temos que fazer alguma coisa diferente. Nós temos que começar a conversar mais, vamos assistir um filme, vamos rir, vamos fazer alguma coisa. O Lucas começou, do jeito que ele é, né, gente, assim, mudou o clima dali, tudo, entrava uma enfermeira, ele brincava, conversava. E aquilo ali foi mudando dentro de mim, foi mudando o externo, de tudo que eu estava vivendo ali, eu fui começando a enxergar e ter esperança. E é o que fala ali, depois aí no versículo 21, fala assim: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança.
O 22, graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Nós temos a opção de lembrar todos os dias a misericórdia do Senhor, de lembrar daquilo que Ele tem feito por nós, de lembrarmos das vitórias que Ele tem nos dado. Isso tem que estar gravado na nossa memória, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, dia após dia. Um relacionamento de sucesso, ele é feito de coisas leves, de coisas boas, de vitórias que nós contamos, não só quando nós ficamos presos falando, poxa vida, que tristeza que foi tal ano da minha vida, ou que tristeza foi quando isso aconteceu. Mas então eu queria que você pudesse sair daqui motivados nesse texto, a ter esse exercício diário na sua vida. A lembrar de quem é sua esperança, que Jesus é a nossa esperança viva, que é pela misericórdia dele que nós estamos aqui, que pela misericórdia deles nós temos construído famílias fortes, nós temos lutas sim, mas nós experimentamos de vitórias tão poderosas. Se isso é construído dia a dia na nossa casa, dia a dia na nossa família, no nosso relacionamento, nós, com certeza, chegaremos lá aos nossos 80 anos, sendo aí um Jaiminho e uma Creuza, felizes da vida, porque nós lembramos as coisas boas. Então, queridos, eu queria que você pudesse, sabe, sair daqui, nesse dia, motivados mesmo, decididos, você e seu cônjuge, você e aí seu noivo, você e seu namorado, falar, não, nós precisamos construir um relacionamento, com memórias leves, com memórias de vitórias. Nós precisamos viver e praticar o que a palavra de Deus diz, que as misericórdias dele estão conosco, estão se renovando a cada manhã, que o amor dele é bom, que o amor do Senhor dura para sempre nas nossas vidas. Nós precisamos nos encher dessa graça e continuar. Precisamos aprender a cultivar as nossas memórias em famílias. Depois desse tempo, parece que faz você refletir muita coisa, quando você fica isolado, passa uma situação difícil. Muitas vezes nós sentamos ali com as meninas esses dias e falamos, quantas coisas legais nós vivemos, vamos lembrar de uma viagem tal, conversamos à mesa, o nosso assunto mudou. O nosso assunto mais não é assim, a correria do dia a dia, é as coisas boas que têm acontecido. Nós precisamos ter a prática de separar um tempo para criar essas memórias, de lembrar. Esses dias eu falei com a Bruninha assim, vou pegar meu álbum de casamento para você ver. Ela e o Luiz, eles já estavam rindo sem ver. Quando eles olhassem ali, eles iam rolar de rir. Mas são coisas que é importante a gente fazer, para a gente lembrar daquele dia, para a gente lembrar daquilo que nós falamos naquele dia um para o outro. E lá em casa, às vezes, o Lucas costuma falar isso, ele costuma falar, eu te falei que eu ia fazer isso, 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 e eu estou fazendo. Muitas vezes ele me lembra daquilo, muitas vezes eu lembro ele, olha, nós estamos juntos, nós estamos vencendo. Então, é muito importante, nós, como casal, nós que estamos dispostos a construir, né, relacionamentos duradouros, a criar essas memórias, a lembrar, a tirar dias, a parar tudo e falar, peraí, vamos conversar. Como que foi gostoso? Quanto que foi importante quando eu te conheci? O Lucas era assim, bem mais magro. Pouquinha coisa assim, sabe, gente? E assim, mas sempre foi esse cara alegre, sempre foi esse cara que me motivou. E aí, quando eu olho para ele, eu preciso lembrar disso todos os dias. Eu não posso... Não, Lucas, de novo, não. Desse cara que sempre me motiva, que me enche de fé. Eu não posso só lembrar assim, nossa, puxa vida, ontem ele esqueceu isso. Não posso ficar lembrando dessas coisas, gente. Eu tenho que lembrar das coisas que, quando eu olhei para ele, eu me apaixonei. E assim ele tem que lembrar de mim também, né? Ficou. Então, que nós possamos, sabe, nessa noite aqui, como a pastora Dani falou, escolher aquilo que nós vamos falar, aquilo que nós vamos transmitir através das nossas palavras, mas também poder escolher aquilo que nós vamos guardar na nossa mente, aquilo que vai ser a memória da nossa casa, aquilo que vai ser aquela caixa fotográfica que quando nós estivermos ali velhinhos, nós vamos abrir, nós vamos lembrar e nós vamos falar assim, quantas coisas boas nós juntamos aqui, damos risada juntos de coisas engraçadas que aconteceu. Então, eu vivo com
com um homem que me faz rir, assim, de diversas situações. Da mais trágica a que é comédia mesmo, né? Então, quando às vezes eu olho para o Lucas e eu falo assim, que alegria, porque Deus me deu um homem alegre. Eu não era tão alegre assim. Eu estou aprendendo a ser com ele. Com a leveza dele de ver a vida. E isso é algo que eu quero carregar, eu quero que as minhas filhas notem, eu quero contar para elas. Então, que você possa sair daqui decidido. Às vezes você tem filhos, sentar com seus filhos e contar a história de quando vocês casaram, de como foi. Que esse possa ser um alvo da sua vida daqui para frente, desses dias, às vezes para amanhã vocês compartilharem. Amém? Te amo, viu, Cleusa? Que isso. Mas, gente, olha que desafio, hein? Tá aqui nessa, vamos chamar de mesa assim, pastor Matheus, pastora Dani, inspiradores, Poliana, meu Deus. Vamos pela graça, né? Pela graça de Deus. Mas a Poli falou muito sobre memória, a Dani falou sobre o poder das palavras, a Poli sobre memória, sobre criar memórias e tudo mais. E quando, infelizmente, a memória não se tornou positiva, não se tornou algo legal, o momento que foi guardado não foi bom, como ressignificar isso? Eu não sei se você já passou pelo momento de perceber o tempo que você perdeu por falta de liberar um perdão. Ou o tempo perdido por orgulho, não ter um arrependimento, uma mudança de atitude. Como que isso prejudica você e para quem é casado, cônjuge, noivo ou namorado. Para os casados, por exemplo, já aconteceu com você? Eu acho que isso acontece pouco, ou é raro. Raro, mas acontece muito, né? Você vai dormir e a pessoa, por não liberar perdão, por falta de perdão no coração, você está naquele sono gostoso e a outra pessoa fala, não perde o seu ouvido assim. Eu só acho engraçado que... Os que riram já choraram por isso. Por que teve isso? Porque não teve um perdão. E aí sabe o que acontece quando a pessoa não libera perdão? Ela vai tendo insônia, vai ficando agitada, ela vai ficar brava para dormir. E às vezes a pessoa já pediu perdão, já arrependeu, já está no sono dos anjos, a pessoa está lá sem conseguir dormir, porque ela está com aquela raiva ainda. Ou seja, a falta de perdão atrapalha. Agora, e aquela pessoa que você pode pensar assim, puxa vida, tanta coisa que eu perdi por conta de ser orgulhoso, de ser cabeça dura, de ficar teimando, para depois ver que eu estou errado e demorar para arrepender. Sabe? Quantas vezes nós já nos vimos em situações assim? Eu não sei você, mas infelizmente eu já por orgulho, a demorar a arrepender, às vezes o tempo, pensando, não, que bobeira, porque não foi liberado o perdão antes, sabe? E a gente ri dessas situações, dessas falas clássicas, né? Acho engraçado que, não tem nada, está tudo bem, né? E não está nada bem, mas por conta da falta de perdão e também por uma falta de arrependimento. Isso é algo que nós devemos trazer para nós. Foi falado sobre o poder da palavra, sobre como criar memórias, mas tem algo que ressignifica, que é um restart de Deus para nossas vidas, é o perdão e o arrependimento. E a primeira coisa, traga para si, eu preciso de perdoar mais. O perdão, ele é uma decisão. Eu preciso de ser humilde, quebrantado, para buscar arrependimento, para buscar uma mudança. Sabe, queridos, às vezes, por questão do orgulho, de não ressignificar algo, nós nos vemos presos em situações, em ciclos, em comportamentos que são repetidos, comportamentos às vezes familiares, os comportamentos nossos são repetidos, ficam repetitivos e vão só desgastando a nós e ao nosso parceiro. E aí que entra o ponto de, primeiro, arrependimento e do outro lado de perdoar. Porque algo que é interessante, eu estudando, preparando para esse momento, fui pesquisando, vendo como que a falta de perdão, ela nos afeta. A falta de perdão aumenta o cortisol, o hormônio de cortisol, que aumenta o nível de estresse, que aumenta a insônia. A falta de perdão pode levar ao ódio crônico. Peguei com a doutora Tainá Semeani. O ódio crônico, ele é algo que vai desgastando,
que pode te levar a uma depressão, a ansiedade, a insônia, a problemas cardiovasculares. Tudo isso por conta da falta de perdão, por querer tomar para si a dor e maximizar e supervalorizar, às vezes, a ofensa, e não valorizar da forma devida o perdão. Isso vai afetando, sem perceber, vamos tornando pessoas azedas. Eu falei brincando aqui eu acho engraçado o quê, mas talvez você já passou pela situação de não conseguir dormir de tanta raiva. E às vezes a pessoa que pisou na bola, dormindo bem, mas por quê? Porque você está alimentando aquilo e aumentando aquilo dentro do seu coração. Por não liberar, pessoas vão se tornando, pessoas que não conseguem liberar o perdão, vão se tornando pessoas azedas, parece que está tomando vinagre todo dia. Sabe, é uma pessoa que fica áspera, rancorosa. Por quê? Porque a falta de perdão vai alimentando esses sentimentos dentro de nós. E da mesma forma, uma pessoa que não consegue, que não vence o orgulho, é tomada pelo espírito de altivez, às vezes, ou de soberba, e que não consegue reconhecer, porque, queridos, há uma diferença de pedir perdão, de pedir desculpa, de foi mal, e de desculpa, mas, e aí vem todo o discurso para justificar. Então, é necessário, de um lado, essa revelação do perdão, mas também é muito importante para os dois lados, é importante o perdão, e é muito importante para os dois lados essa questão de entender o arrependimento, de entender que eu preciso reconhecer. Sabe, precisamos, para ambos aí, você não vai diminuir o seu valor quando você reconhecer que você errou, pelo contrário, você vai ganhar o coração do seu cônjuge, vai ganhar o coração do seu namorado, do seu noivo, noiva, quando você reconhecer que você errou na medida adequada. Eu gosto de usar, eu aprendi esse termo com o pastor Mateus, que é o seguinte: você esbarrou num carro aí fora, bateu no carro, aí você vai falar assim, cara, desculpa, teve um dia, não sei, vou contar esse caso aqui, dia do pastor, um tempo atrás aí, alguém chamou o pastor para comer pizza, saiu para comer pizza, olhou de um lado, não olhou para frente, viu que não vinha carro, foi, só que o carro da frente não foi. Rebentou o para-choque do carro, do pastor, no dia do pastor. Vê se é coisa de ovelha, gente. Mais doido nesse pastor que convidei essa ovelha para ser pastor. Mas aconteceu. Decidi nem conseguir comer a pizza. Fui para casa lamentar. Não consegui, não, você está doido. Entrei em crise lá. Mas por quê? Porque eu não queria só falar para o Mateus, cara, foi mal. Foi só uma esbarrada. Lambi o para-choque dele, levei embora o para-choque do carro dele. Eu tive que restituir da forma como eu errei. Falei, cara, eu errei, eu olhei, eu fui desatento. E pode ir na oficina adequada que a gente vai resolver isso. E o Mateus me ajudou naquele momento e tudo mais, e foi resolvido. Mas o que eu quero dizer é que eu não posso virar assim, foi mal, eu vou embora. Não, eu gerei um dano, eu tenho que restituir conforme aquele dano. Eu quero dizer, num relacionamento, eu tenho que pedir perdão pelo quê? Pelo que eu fiz. E dizer que eu quero mudar. Porque arrependimento, queridos, traz uma mudança. Arrependimento não é só uma desculpa. Arrependimento é uma mudança de coração. Eu mudo a minha forma os meus sentimentos com relação àquilo. É uma mudança de pensamento. Eu começo a mudar os meus pensamentos sobre aquilo. É uma mudança de atitude e propósito. Ou seja, o arrependimento tem que apontar para uma transformação, para uma mudança. Por isso é muito importante. Da mesma forma, o perdão também tem que ser intencional. Eu estava pesquisando sobre isso. Quando a pessoa traz para si o perdão, ela consegue entender que Jesus a perdoou. E aí o pastor Mateus tem uma pontezinha na mensagem de domingo sobre isso, que não é do meu jeito, né, mas do jeito do Evangelho, da palavra de Deus. Eu entendo que perdoar é algo nobre, é algo bíblico, é uma escolha, uma decisão, e isso transforma o meu neurofisiológico, a minha vida começa a transformar. E aí, sabe o que acontece? Reduz o cortisol. A pessoa que ela tem como uma cultura ser perdoadora, essa pessoa tem um sono melhor, o seu organismo trabalha de uma forma melhor, ela tem uma redução sobre
É óbvio que não é só isso, né? Tem a saúde é uma coisa muito completa, né? Mas sobre esse ponto, ela reduz problemas cardiovasculares. Ela aumenta, sabe o que? Olha que engraçado, a autoestima. A pessoa que consegue perdoar, ressignificar, ela consegue se ver de uma forma mais leve. Ela se sente melhor, sente mais bonito, mais bonitona, mais bonitão. Por quê? Porque ela consegue se ver como Jesus a viu e ver o próximo como Jesus o vê. Então, isso traz uma transformação. O perdão, ele transforma a nossa vida. Sabe? A falta de perdão é querer tomar o veneno para afetar o outro. E não muda em nada. Às vezes eu fico pensando quantas vezes que, por bobeira de liberar o perdão, a gente foi desgastando o nosso relacionamento. Quantas vezes, por falta de arrependimento, foi desgastando o relacionamento. É bobeira. É cair na armadilha do diabo. Se tem uma isca que o diabo usa, tem até um livro do John Bevere que fala sobre isso, é sentir ofendido, é alimentar a ofensa, é ficar na posição de vitimismo, sabe? É ficar na posição, eu sou a vítima, eu sou o lesado aqui, eu fui afetado por isso. E isso vai afetando não só o outro, afeta muito mais você e todos que estão à sua volta. Mas, da mesma forma, não podemos querer abusar do perdão. Devemos valorizar. Quem entende a graça de Deus, entende que deve buscar por uma transformação e santificação. Quem entende o perdão do seu cônjuge parceiro, entende que deve buscar uma nova conduta para valorizar essa restauração. Esse é um ponto muito importante para trazermos para nós. E você quer melhorar o seu sono? Você quer melhorar a sua vida? Para quem é casado, sabe, o arrependimento e o perdão melhora até a vida sexual, queridos. Quantas vezes não rolou porque ficou lá, um não pediu perdão, ficou só tentando dar, assim, foi mal, né, sem querer, e a pessoa não conseguiu liberar perdão e ficou lá, perdeu a bênção. A falta de perdão, a falta de arrependimento, travou, calça jeans, deu ruim. Então, isso é muito importante. Estou brincando sobre, mas é verdade, isso afeta na vida sexual, afeta na qualidade, nas memórias, nas oportunidades de Deus. Por isso que é importante trazer para nós sobre essa questão. O arrependimento é uma mudança, repito, é uma mudança de mente, de pensamentos, de sentimentos. É uma mudança quando se você para de nutrir sentimentos sobre comparação, inveja, maledicência, murmuração, ódio, você tem uma mudança de conduta, você é intencional para andar sobre o caminho da palavra e não mais da sua carne. E o arrependimento é uma transformação de dentro para fora, que transforma tudo à sua volta. Sabe, uma frase que eu quero encerrar é que, queridos, o perdão, ele liberta o ofendido. E o arrependimento liberta a quem ele ofendeu. E a ele mesmo. Ele também. Então é muito importante trazermos para nós. O perdão liberta o ofendido. E o arrependimento liberta a quem ofendeu. É importante trazer isso para nós. Sabe? Trazer e não ficar numa posição de vítima, de nada, mas procurar por um tempo de transformação. Escolher por isso. E sabe como você pode? Ora. Peça a Deus. Às vezes a mágoa está tão forte. Peça a Deus por isso. Fala, Senhor, me ajuda a liberar perdão. E começa a falar em voz audível, meu Senhor, eu perdoo meu cônjuge, eu perdoo a situação tal, eu perdoo por conta daquilo. Senhor, me ajuda a cada dia a perdoar mais para ressignificar isso. E a pessoa que precisa de arrependimento, Senhor, me ajuda a ter frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento. Como isso é importante? Eu quero encerrar esse momento compartilhando com vocês 2 textos bíblicos que falam sobre isso. Os 2 estão no Evangelho de Mateus. O primeiro, Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. Não é 490, é um estilo de vida. Aqui, só um parênteses bem rápido aqui. Por que Pedro falou 7? Porque era uma cultura judaica que se você liberar 3 vezes perdão sobre uma pessoa, você já está num nível altíssimo. E aí Pedro quis tirar onda, quando ele falou, Jesus, 7 vezes está bom? Porque a gente fica falando assim, eu já perdoei, sempre eu que perdoo. Às vezes tem essas bobeiras num relacionamento. Mas sabe o que Jesus fala para Pedro? É infinito, Pedrão. Perdoar é um estilo de vida. Perdoar é o cristianismo. Eu perdoei você. Por isso você deve perdoar o outro. E em Mateus também, no início ali, em Mateus 3, verso 8, o Senhor Jesus nos diz,
deem fruto que mostre o arrependimento. O arrependimento não é um discurso, mas é uma transformação de dentro para fora. Por isso tem algo que você não pode, são várias coisas, mas uma das coisas que você não pode abrir mão do seu relacionamento é perdão e arrependimento, porque ele ressignifica o seu passado, e passado resolvido é futuro definido. Gente, boa noite. Eu vim falar do mais importante que ninguém falou até agora, que é sexo. É brincadeira. Vocês estavam animados, né? Gente, eu quero falar um pouco sobre mais um ponto, acrescentando essas 3 maravilhas aqui, né? O perdão e o arrependimento, né? A importância das memórias, de trazer à memória aquilo que dá esperança, de cravar as memórias positivas, né? E a importância do falar da maneira de Deus, né? Do liberar palavras de fé, do falar o que é bom, né? Da gente usar a nossa língua para a vida dentro do casamento. Existem casamentos que estão mortos pelas próprias palavras, né? Mas louvado seja Deus por essas 3 maravilhosas participações. Estou muito honrado de estar aqui também com vocês. Eu quero falar um pouco sobre sabedoria do alto no casamento. A Bíblia diz que a mulher sábia, o quê? E o homem? A Bíblia diz que o homem sábio é dificular? Por quê, pastor Lucas? Porque o homem já é sábio, cara. Não precisa da Bíblia falar, entendeu? Agora, para a mulher, a Bíblia teve que falar. A mulher sábia... Gente, é brincadeira. Tem um contexto ali, tá? Quando fala que a mulher sábia é dificular, não está falando que existe homem sábio, nada disso não, tá? É o contexto, né, daquele texto. Agora, o texto que eu quero utilizar, desculpa a brincadeira, está também, né, em Provérbios, que diz assim, 24:1, Provérbios 24:1. Com a sabedoria se constrói a casa. Diga comigo, sabedoria edifica um lar. Aí ele continua, com discernimento se confirma. Diga assim, discernimento se confirma. Ou seja, consolida o que eu construí. Aí ele continua, pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Diga comigo, conhecimento prospera o meu lar. Quarto, ele continua, o homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Agora você vai falar a última coisa, eu sei que estou repetindo muito, mas vai falar a última coisa, diga assim, conselhos no lar atraem vitórias no lar. Amém? Sabe, esse é um texto base, mas eu quero falar um pouco sobre essa sabedoria do alto no contexto do lar. A Bíblia, ela é um manual de instrução para o casamento. E nós precisamos buscar a sabedoria que vem do alto, gente. Por quê? Os nossos dias estão dotados de uma sabedoria demoníaca por aí. A gente acha que não, mas existe uma sabedoria demoníaca. E eu vou provar para você até na Bíblia. Existe a sabedoria do alto e existe a sabedoria terrena. Qual é a grande diferença? Que a terrena, ela é influenciada por espíritos demoníacos, de verdade. Ela é influenciada por ondas que não vêm de Deus. Então, nós temos que cuidar desse espírito de sabedoria. Então, por exemplo, aqui voltando um pouco ao texto que eu estava lendo, né? Por exemplo, se um casamento tem batalhas e guerras, a Bíblia está dizendo, olha, se você está em batalha, quem está em batalha vai perder ou vai ganhar, sim ou não? Numa batalha, ou vai perder ou vai ganhar. Tudo bem. Agora, se você quer ganhar, o texto está dizendo, eu preciso aplicar o quê? Conselhos. O lar que tem conselhos tem vitória. Se você está passando batalhas no lar, você precisa buscar um conselheiro de Deus na sua vida. Você precisa buscar um casal que possa te ajudar. O casal, quando se isola ainda mais, achando que ele mesmo pode ganhar aquela batalha, pode resolver aquela batalha, tende a perdê-la. Amém? Está aí?
Então, a Bíblia é maravilhosa, ela vai falando sobre isso, né? Sabedoria para edificar, né? Então, tem pessoas que são pessoas, claro, de Jesus, mas que estão vivendo influenciadas por outra sabedoria. E a gente tem visto isso muito no contexto de lar declarado cristão. Lares que se declaram cristãos, casais que se declaram cristãos, que às vezes até frequentam a igreja, mas que têm, sem perceber, sido influenciados por espíritos de sabedoria maligna. Isso está onde, pastor? Tiago 3, diz assim, no versículo 13: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre pelo seu bom procedimento, mediante as boas práticas, mediante as obras praticadas, né, com humildade, que provém da sabedoria. Agora olha que interessante, ele fala: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, e nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, entre aspas, está entre aspas aí? Esse tipo de sabedoria fake, né, não vem do céu, mas é terrena, não é de Deus, mas é demoníaca. Está escrito aí? Mas é terrena, humana e demoníaca. A minha versão diz, não é de Deus. Tem uma outra versão que fala, não é nada espiritual, mas demoníaca. Então, no versículo 17 ele conclui, mas a sabedoria que vem do alto, ela é pura, né? Ela é antes de tudo pura, ela é pacífica, ela é amável, ela é compreensiva, ela é cheia de misericórdia, ela tem bons frutos, ela é imparcial e ela é transparente. Amém? Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos que tomar cuidado sobre esse tipo de influência. Por exemplo, algumas coisas são razoavelmente sutis. Vou dar um exemplo. Seja integralmente você mesmo. Você não precisa mudar nada para ser amado. Você já ouviu essa frase? Isso é um perigo. Porque no amor de Deus, nós vamos sendo transformados dia a dia. Então não é que eu preciso mudar para ser amado, é um sofisma, faz sentido. Não é assim que eu tenho que falar assim, se eu não mudar, Dani não vai me amar. Não é isso, mas eu preciso buscar mudanças em áreas da minha vida, para que isso facilite todo o processo de consolidação desse lar que Deus edificou, que a gente está edificando. Está entendendo, sim ou não? Pegou a ideia? Outra coisa, olha, não estou feliz, então eu preciso repensar o meu casamento, talvez até sobre permanecer casado com essa pessoa. Isso é dito muito, principalmente em terapeutas não cristãos. Nós temos que tomar muito cuidado, sabe, eu pessoalmente, uma opinião, não sou contra terapeutas, pelo contrário, eu acho que muitos casos nós temos que buscá-los, mas quando você for buscar um terapeuta, busque um terapeuta certo, que tem princípios de Deus, que são cristãos, que valorizam família, casamento, porque o casamento está tornando descartável com conselhos desse tipo, e eles destacam, e eles dão verdade. E aí tem a esposa do Cacá, que falou esses dias, né, para uma jornalista, olha, o Cacá era perfeito, ele nunca me traiu, não adulterou, não fez nada, ele até tinha um pouquinho de dinheiro, mas sabe o que é? Eu divorciei dele, eu larguei ele mesmo, por quê? Porque eu não estava feliz mais, a felicidade passou, e é tão bonitinho isso. Aí a gente vê a senhora Sandy, agora quer voltar a ser senhorita. Quantos estão entendendo isso? É tão bonitinho, e todos aplaudem, e tem crente que comenta no stories, lá no Instagram, no feed, né? O crente que comenta num feed desse fede. Entendeu? Sabe por quê? Porque não tem como, porque está todo mundo aplaudindo, achando bonitinho demais. Gente, não existe bonitinho demais num caso desse, porque nós temos que pensar a maneira de Deus. Por que eu estou falando isso? Sabedoria que vem de Deus, sabedoria do alto, não é a sabedoria terrena. A sabedoria terrena vai falar algum momento do seu casamento, você não está feliz nesse tempo, então aproveite, é apenas uma ida em cartório, e eu não estou aqui tirando eventuais legitimidades de um divórcio, por favor, ok? Outra coisa, outro discurso, rapidinho aqui, bem prático, né? As teorias modernas, eu que coloquei essa palavra, extremistas, de abuso emocional.
Claro que existe abuso emocional, gente. É lógico, isso não é uma coisa que nunca existiu ou que não existe. Não, existe. Mas agora tudo é abuso emocional. Eu vi uma mulher falando que ela está sofrendo abuso de domínio emocional, porque o marido não deixou ela viajar com as amigas para a praia. Cara, tudo bem, ele deve ter algum motivo. Mas até que, entende, eu não sou juiz disso. Mas tudo hoje é abuso emocional, abuso emocional, abuso emocional. Às vezes o esposo corrigiu a esposa corrigiu o esposo, né? Então cuidado com essa coisa do tipo, estou sendo abusada emocionalmente. Isso mais as mulheres. Os homens às vezes também, deve ter uns homens também que sentem abusados emocionalmente. Kiwis. Deixa. Mas vamos lá. Outra coisa. Jamais dê uma segunda chance. Jamais dê uma segunda chance. Não é? Uma chance já foi muito, entendeu? Não dá uma segunda chance. Sabe, são discursos. O Lucas acabou de falar de quê? Com muita propriedade bíblica aqui. Perdão. E de quê? Arrependimento. Meu irmão, tem um arrependimento genuíno do outro lado, mais um motivo ainda para eu perdoar e reconsiderar. E tentar reconstruir. Na maioria das vezes, o custo da reconstrução num casamento, né, não é 100% das vezes, mas na maioria das vezes, o custo da segunda chance é muito menor do que você anular o casamento na primeira. Desculpa, fui bem profundo. E mais uma só, eu não vou falar muitas não, mas só mais uma. Um lar sem cabeça, sem um cabeça. Gente, o lar é uma sociedade criada por Deus. Toda sociedade que não tem um líder, ela é uma sociedade falha. Se a igreja que não tem um líder, falha. Se a sua empresa não tem um diretor, falha. Se o país não tem um presidente, independente, né? Mas tem que ter um presidente. Seria pior sem, entendeu? Então assim, tem que ter. Aí a pessoa fala, olha só os problemas de hoje. Um lar sem um cabeça. O lar não precisa de um cabeça. O lar é, né? Ou ao contrário, um lar com duas cabeças. Mas Jesus estabeleceu um padrão, né? Que não pode ser um lar sem cabeça, nem um lar com duas cabeças, e nem um lar com a mulher cabeça. É Jesus que estabeleceu, gente. Vem do céu. Isso é sabedoria do alto. É para funcionar, e é para funcionar direito. Amém? Isso não tem a ver com o temperamento, não. Às vezes o temperamento da esposa é aquele temperamento leoa. Aí você já sabe. E às vezes o temperamento do homem é mais gatinho, mas, sabe, não é o temperamento, sabe? É as circunstâncias mesmo da cultura do lar, né? Então um lar não funciona sem cabeça, nem com duas cabeças, nem com a mulher cabeça. Segundo Deus, o homem é o cabeça. O homem, cabeça da mulher. Faz sentido ou não? Sim ou não? Faz sentido. E quando eu ministro esse ponto, em alguns casamentos que eu faço, que eu falo um pouco sobre isso, e eu não sou machista, vocês podem ter certeza, mas quando eu falo esse ponto, gente, tem cada cara feia, no meio do casamento, velho. Tem umas caras feias, aí depois eu tenho que entrar com alguma piadinha para dar uma melhorada na atmosfera. Diga comigo assim, sabedoria do alto. É a sabedoria de Deus, que é de acordo com a palavra de Deus. E para concluir, portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A Bíblia diz em Mateus 7 o seguinte, eu vou resumir. Um homem prudente ouve as minhas palavras, pratica, construiu a casa sobre a rocha. Vêm os ventos, vêm os rios, vêm as tempestades de toda a natureza, né? Vêm os ventos, os rios, sobre aquela casa, e ela não cai, porque tinha os seus alicerces na rocha. Agora olha que incrível, mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, está construindo a casa sobre a areia. Vem os rios, vem os ventos, sopram sobre essa casa, e ela cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos contra aquela casa, e ela
cai. Preste atenção uma coisa. Você vê que aqui a diferença não está na tempestade que se enfrenta, mas em como a casa vai estar depois que passa por elas. Eu vou repetir. A diferença não está nas tempestades que a casa vai enfrentar, porque o que determina se tem Deus na sua casa, o que determina se tem o Senhor no seu casamento, não é passar ou não por tempestades, mas é como você vai passar por elas, como o seu casamento vai passar e como o seu casamento vai estar depois que passar. Faz sentido ou não? A mesma tempestade, a mesma chuva que veio sobre a casa na rocha, veio sobre a casa na areia. A diferença é que uma foi derrubada pela tempestade e a outra permaneceu no mesmo lugar. Sim ou não? Faz sentido ou não? Então não é o que o seu casamento passa que determina se Deus está lá ou não, mas é como você passa, como vocês passam e como vocês estarão depois que passarem. Amém? Faz sentido ou não? Então aquela casa, gente, ela precisava estar na palavra, estar em Deus. A rocha é Cristo, é estar na palavra. E as tempestades as tempestades vão vir, estando o seu casamento em Deus ou não, mas você vai passar por elas, porque Deus está nele. Amém? Agora, preste atenção como é interessante. Ele começa, aquele que constrói, aquele que edifica, porque eu estou falando sobre sabedoria. A sabedoria constrói uma casa. Faz sentido ou não? A sabedoria edifica um lar. Aquele que edifica um lar com sabedoria. Agora tem um ponto aqui. Olha, qual é a diferença aqui? Olha, aqui é o ponto central. Construir sobre a areia é mais fácil do que construir sobre a rocha. Construir sobre a rocha é mais difícil. Construir sobre a areia é mais rápido. Você consegue colocar um guarda-sol na praia sobre a areia. Eu tenho algumas memórias negativas nisso. A Dani acabou de deixar de viver a palavra da Poli aqui, porque ela já deu uma flechada em mim aqui. Porque eu tive dificuldades num futuro recente, num passado recente, num passado recente eu tive dificuldades de conseguir cavar um buraco decente. E veio um vento, levou meu guarda-sol, pastor Lucas. E assim, foi péssimo, né? Mas eu saí correndo, peguei, depois os vizinhos ajudaram, né? Não era em Guarapari, mas tinha bons vizinhos. Mas sobre a areia, é fácil de cavar. Agora, sobre a rocha, vai cavar uma rocha. É difícil, sim ou não? Sobre a areia, é leve, sobre a rocha é pesado. Sobre a areia, gente, escuta essa, é barato. Mas cavar sobre a rocha custa. Às vezes eu estou falando até de dinheiro mesmo. Custa caro. Sabe, cavar sobre a areia é rápido, cavar sobre a rocha demora. E outra coisa, cavar sobre a areia às vezes não precisa de muita ajuda. Eu precisei um pouco. Mas cavar sobre a rocha precisa de ajuda. Sim ou não? E eu quero terminar dizendo algo para você nessa noite. O casamento é algo que vale o esforço. Se você quiser construir o seu casamento sobre a rocha, e se esforce, vale o esforço. Casamento sobre a rocha tem investimento, tem custo, tem preço. Vale o investimento, vale o preço, vale o recurso. Amém? Casamento sobre a rocha gasta tempo, demora. Casamento sobre a areia rapidinho. Casamento sobre a rocha gasta tempo, demora. Invista tempo na sua família e principalmente no seu cônjuge, porque vale a pena. Vale a pena. Casamento é algo que vale a pena se investir tempo, dinheiro, tudo que você gasta, porque nenhum investimento é melhor do que investir no seu lar e principalmente no seu casamento. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé? Louvado seja Deus, hein? Você vai sair daqui hoje declarando todas as palavras de vida sobre o seu casamento, amém? Não existe casamento perfeito, mas é importante você manter o seu casamento saudável. Se seu casamento está numa batalha, lembre-se do conselho de sabedoria, busque conselhos. Aqueles que buscam conselhos terão vitória, né? Louvado seja Deus, porque memórias maravilhosas precisam ser guardadas. Quais as memórias
você precisa trazer a mesa da sua casa hoje à noite, principalmente amanhã, em alguma mesa que você vai estar. Amém? Sim ou não? Você vai estar numa mesa amanhã? Sim ou não? O Davi chegou, aumentou o custo para mim. Porque até o ano passado, eu levava a Dani num restaurante, né? Ou senão eu pedia uma comida. Mas agora, com o Davi em casa, a Dani falou assim, bem tranquila comigo: amor, o que você acha da gente não sair amanhã? Né? E aí eu já entendi o recado, tipo, faça uma janta para mim. Né? E assim, eu vou ter que fazer alguma coisa, pastor Lucas, né? E se precisar, a gente compra aquela coisa semi-pronta. Né? Mas sabe, amanhã na mesa, ou hoje, você pode colocar as memórias positivas. Traz as memórias, né? Lembra como foi abençoado a sua vida, né? O seu casamento, né? Cuide dos alicerces, meu irmão. Cuide dos alicerces, né? A comunicação, a vida do casal com Deus e também a vida sexual do casal casado tem que ser cuidada. São alicerces. Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. O casal, quando estava noivo, tocava um no outro. Não vou usar você não, Lucas. Eu fui no C e falei, meu Deus, vai dar errado. O casal era noivo, tocava um no outro, só tocava assim, o cabelo do cara até arrepiava, né? Eu tinha cabelo 16 anos atrás. Tocava na Dani e eu ficava arrepiado. Aleluia. Meu Deus. Né? E chegava o dia seguinte, mas não chegava o 5 de abril, né? É um desespero. A Dani, ela casou com um vestido lindíssimo, né? Foi a primeira a usar o vestido, foi feito para ela, né? Verdade. O vestido era lindo, era coisa... Nossa, foi verdade. A pastora Lindaura tem uma loja de vestidos maravilhosa em Patinga, e o vestido da Dani, quando nós casamos, foi feito assim para ela, e o vestido chamava Daniele Rosa, né? Porque depois ela alugou para outras pessoas. Aí eu achei maravilhoso. Mas gente, posso falar, Dani? Já falei. Mas gente, o vestido tinha 48 botões. Não, você noiva que vai casar aí, minha irmã, não faz o cara passar o que eu passei, não. Põe um vestido de um botão só, faz assim, um zíper. Zíper. Aleluia! Amado, 48 botões, amado. Bom, deixa eu lembrar das memórias boas. Tô brincando. Mas foi benção essa memória. Só que foi uma surpresa, né? Mas sabe o que eu quero falar? O casal, antes de casar, dava um toque um no outro, né? Dava um selinho, o cara já, oh meu Deus, né? Mas aí casou, aí esfriou o negócio. Meu Deus, tem misericórdia, irmão. Né? Corre atrás do prejuízo, né? Espírito da Creuza, vem sobre elas. Espírito do Janino, como que é? Jaiminho, vem sobre nós, Senhor. Espírito do Jaiminho, 6,5, 80 anos, aleluiado. Amém, irmãos? Brincadeira, mas vamos orar então por essa noite maravilhosa.